Ontem, o Senado Federal, através de seu presidente, senador Renan Calheiros, recebeu o processo de impeachment, a denúncia de impeachment da Câmara dos Deputados, e logo mais teremos aqui em plenário a leitura desse processo. E eu fui muito questionada e estranhei bastante quando saí da reunião de líderes, que tomou algumas decisões em relação à comissão, em relação ao rito, em relação aos prazos, questionamentos sobre se haveria atropelos na condução do processo aqui no Senado Federal. Eu quero dizer, senhor presidente, e aqui, desde já, cumprimentar o presidente Renan Calheiros pelo que tem comunicado à imprensa e pelo que disse ao abrir a reunião do Colégio de Líderes, que ele, como presidente dessa casa, nada fará para apressar o processo, da mesma forma como nada fará para procrastinar ou retardar a tramitação desse processo. Eu acho isso muito importante. Importante que todos os ritos, que todas as determinações legais sejam cumpridas nessa casa. Porque nós não estamos tratando aqui da análise de um projeto de lei, o que por si só já é muito importante. Porque qualquer lei que esse Senado analise, esse Senado aprova, interfere diretamente na vida das pessoas. Entretanto, nós estamos tratando de algo que é muito maior, que diz respeito a um processo de impedimento de uma presidente que foi eleita há pouco mais de um ano, com mais de 54 milhões de votos. Então, eu penso que essa sobriedade, a forma madura, a forma discreta e imparcial que vem adotando o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, é muito importante. E me refiro a isso lembrando o que aconteceu na Câmara dos Deputados, que foi completamente inverso do que acredito deva seguir essa Casa, o Senado Federal. O deputado Eduardo Cunha, todos e todas nós sabemos, ele abriu o processo, ou seja, ele acatou o pedido no exato dia em que membros do Partido dos Trabalhadores comunicaram que votariam contra ele no Conselho de Ética. Por isso que há desvio em relação ao processo aberto desde o início pelo Eduardo Cunha, que, aliás, hoje os jornais mostram, responde não só a processos na Justiça, é réu perante o Supremo Tribunal Federal, mas também há um processo de quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados, que já se arrasta por quase 6 meses, senadora Ângela Portela. Por quase 6 meses. Era bom que se colocasse em todas as cidades brasileiras uma contagem eletrônica, quantos dias dura o processo do deputado Eduardo Cunha, que sem nenhum constrangimento, dirigiu a sessão que acatou a abertura e a remessa do processo de impeachment da Câmara aqui para o Senado Federal. É lamentável que isso esteja acontecendo. E é por isso que eu fiquei não espantada, porque sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria. Eu fiquei muito gratificada em ver, senhores senadores, porque aqui a gente ouve muito falar na mobilização, nas ruas, nas pessoas, mas no dia em que a Câmara dos Deputados, no último domingo, estava votando o impeachment da presidente, a admissibilidade do impeachment e, portanto, a sua remessa para o Senado Federal, segundo todos os levantamentos feitos, as manifestações nas mídias sociais, pela internet, a favor da presidente Dilma, senadora Lídice, foram muito superiores às manifestações contrárias à presidente Dilma Rousseff. E eu creio que aqui no Senado, nós já nessa fase de admissibilidade, teremos a oportunidade de debater com muita profundidade o que é esse processo que foi remetido da Câmara dos Deputados aqui para o Senado Federal. Porque tenho certeza absoluta, confio em meus colegas, que nenhum deles fará com que o debate aqui seja um debate político.
que foi o que predominou na Câmara dos Deputados. Nada de discutir o que é suplementação de verba, de que forma crédito de suplementação, o que são as pedaladas que insistem em dizer que é operação de crédito e não é operação de crédito. Enfim, é esse tema que nós temos que discutir aqui. Mas, diante desses últimos fatos, senhora presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje porque tenho ficado bastante impactada ao tomar conhecimento da forma como a imprensa internacional vem divulgando os fatos políticos que acontecem e ocorrem no Brasil. Veja, a cada dia, senhora presidente, fica mais claro para a sociedade e para o mundo também que o que aconteceu no domingo foi a autorização para a abertura de um processo que, longe de ser um processo de impeachment, é um processo que visa caçar uma presidente eleita democraticamente no país. E um processo que foi decidido, em boa parte, por parlamentares que não só respondem processo, mas que são réus. Parlamentares sobre os quais pesam gravíssimas acusações de ter recursos no exterior de forma ilegal, recursos oriundos de propinas pagas a eles. Um exemplo, senhora presidente, que eu trago aqui é o editorial do jornal norte-americano New York Times, que diz que as pedaladas fiscais foram apenas um pretexto para um referendo sobre o PT no poder desde 2003. Isso quem afirma é o editorial de um jornal norte-americano, New York Times, e abre aspas. A matéria do jornal Dilma, que foi reeleita em 2014 por 4 anos, está sendo responsabilizada pela crise econômica do país e pelas revelações das investigações de corrupção que envolvem a classe política brasileira, fecha aspas, é isso que diz o texto. O jornal diz ainda que o processo é conduzido por políticos acusados de crimes mais graves do que aqueles atribuídos à presidente Dilma. Conclui que, se ela sobreviver à batalha, terá que apresentar uma forte liderança para consertar a economia e erradicar a corrupção. Outros, da mesma forma como o jornal New York Times, outros jornais mundo afora, têm se dedicado muito à análise dos fatos políticos que vêm ocorrendo no Brasil. Veículos como The Guardian, como o Eu País, The Guardian, inglês, o Eu País, jornal também importante do mundo inteiro, espanhol, a CNN, uma rede americana, o Der Spiegel, jornal alemão muito conhecido e respeitado no mundo inteiro, destacam que o que está em curso no Brasil é a tentativa de um golpe. Eu estou com uma das páginas aqui, por exemplo, a página do jornal 12, jornal argentino, que diz o seguinte: em um virtual golpe institucional, a Câmara dos Deputados do Brasil, presidida por um político mais denunciado por corrupção, aprovou o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A votação se consumiu atrás de uma agitada e extensa sessão que foi feita através dos gritos e empurrões. Essas são as notícias que o Parlamento brasileiro está produzindo para o mundo inteiro. Outro exemplo indireto do caráter golpista está num artigo escrito pela jornalista Miriam Leitão. E eu falo com muita tranquilidade porque discordo da maioria das análises feitas pela jornalista Miriam Leitão. Mas até ela escreveu que ela que não pode ser acusada de forma nenhuma de governismo, escreveu um artigo dizendo que Bolsonaro ameaça a democracia e defende crime hediondo. E questiona, abre aspas, passo a ler parte do artigo escrito pela jornalista Miriam Leitão. A democracia tem mesmo que conviver com quem a ameaça, como o deputado Jair Bolsonaro? O que ele defende e proclama fere cláusulas pétreas. Um de seus ideais ameaça o pilar básico da Constituição, que é a democracia. Ele usa a democracia para conspirar
contra ela abertamente e sob a cobertura de um mandato. Ele exaltou em seu voto a tortura, que é um crime hediondo, e fez, inclusive, o elogio à figura do mais emblemático dos torturadores do regime militar, que é Carlos Alberto Brilhante Ustra. Já estou encaminhando para a finalização, senhora presidente. Então, veja bem, e quem é, senhores senadores e senhoras senadoras, quem são os parlamentares que estão na linha de frente desse projeto, desse processo de golpe que eles chamam de impeachment? Quem está lá na linha de frente? Quem são os parlamentares que colaboram diariamente e que vaiaram com o presidente Eduardo Cunha e que vaiaram todos os deputados que apresentaram na manifestação de seus votos críticas a Eduardo Cunha? Quem são esses deputados? São deputados como Jair Bolsonaro, que tem essa prática, e eu ouço dizer daqui, que são algumas pessoas que têm esse pensamento totalitário, antidemocrático, entre aqueles que defendem o impeachment. Mas, ora, senhores, eu costumo dizer que quando eu estou numa manifestação pública e ao meu lado existe alguém segurando uma faixa, erguendo uma faixa de apologia ao regime militar, ou sai ele ou sai eu. Porque no mesmo ambiente eu não posso jamais ficar. Porque muitos dos nossos companheiros que nos antecederam sabem o que foi e o tamanho da perda na luta pela reconquista da democracia. Muitos sabem disso. Então, eu lamento que isso tudo esteja acontecendo no nosso país e que esteja depondo, que esteja servindo para diminuir a posição e o respeito que, de forma tão difícil, nós temos conquistado mundo afora nesses últimos anos. Também, senhora presidente, para concluir, eu só quero dizer que cresce muito, eu falei aqui dos meios, das mídias sociais, cresce muito as manifestações contrárias a esse golpe. Cresce muito as manifestações de apoio à presidente Dilma, que ontem, em entrevista, se disse injustiçada. E, de fato, ela está sendo injustiçada. Eu, senadora Lídice, digo que fiquei emocionada, arrepiada, quando assisti o último voto na sessão do domingo, na Câmara dos Deputados, do ex-governador e hoje deputado Ronaldo Lessa. O último voto que não alteraria em absolutamente nada o resultado daquela votação, porque era o último. Eles já tinham alcançado os 342 votos, mas ele foi lá, o deputado Ronaldo Lessa, que eu fiz questão de cumprimentá-lo, chegou e disse: meu voto não vai fazer diferença nenhuma, mas eu não posso deixar de dizer não à aceitação desse processo, porque não há crime de responsabilidade. Eu fui governador de estado e aqui muitos atuaram no poder executivo e sabe que nem pedalada, estou concluindo, nem pedalada, nem decretos suplementares são razões ou até agora foram considerados motivo para que algum governante nesse país tivesse seu mandato interrompido. Então, acho que ele é um exemplo para todos nós. E hoje, senhora presidente, na ala Alexandre Costa, no plenário 9, daqui a pouco, nós vamos, sob a coordenação da senadora Fátima, lançar aqui, fazer uma atividade com o Comitê Pró-Democracia, que reúne várias entidades Brasil afora. E assim como as entidades se mobilizaram, resistiram, foram às ruas, durante o debate na Câmara, não tenho dúvida que todo esse movimento aumentará ainda muito mais aqui no Senado Federal. Muito obrigada, senhora presidente.